Olá, eu sou a professora Carla Montenegro, profissional de Educação Física, doutora em Ciências da Saúde, e hoje vou tratar de um tema super importante, né? O que não pode faltar em um treino prescrito para a população idosa. Essa é uma questão que muitas pessoas acabam levantando, né? Já que existe uma grande discussão por trás das diretrizes, né? Todo mundo fala, Carla, mas realmente eu preciso fazer essa reflexão se tem algumas capacidades que eu preciso ou não trabalhar dentro do treino do idoso, sendo que eu tenho uma diretriz que vai nos direcionar sobre a prescrição? Sim, né? Quando a gente fala em população, lógico que as diretrizes facilitam bastante, né? E na verdade elas servem para direcionar como ponto inicial da prescrição de treinamento, o que é seguro, o que já existe na ciência de comprovação científica que mostra resultados eficientes para determinada população. Mas entendam que, principalmente quando a gente pega as diretrizes da Organização Mundial de Saúde do American College, que recomenda, né, tanto a parte de atividade física aeróbia, treino resistido, flexibilidade e equilíbrio, eles são muito enfáticos na questão que aquela recomendação é para manutenção da condição de saúde daquela pessoa. Então, para manter aquela condição de saúde, são necessários seguir aqueles pontos. Então, eles não vão levar em consideração todas as peculiaridades e individualidades do idoso que você está atendendo. Então, eles falam com um olhar populacional. Então, de forma geral, de acordo com os estudos científicos que já foram publicados sobre exercício físico e idoso, aquelas diretrizes, aquelas recomendações, elas são eficientes para manter a condição de saúde do idoso naquele momento, né? Então, e agora, Carla? Então, não serve eu seguir a diretriz? Não, com certeza. Mas sempre que nós queremos algo mais do que uma manutenção, nós precisamos ter um olhar diferenciado para aquela pessoa, para aquele público, para entender as suas necessidades, avaliar quais são as possibilidades e aí sim traçar um plano terapêutico. Então, quando questionarem, né, o que não deve faltar num treino para o idoso, a resposta vai estar sempre, e aí eu enfatizo para vocês, sempre na avaliação funcional. Então, como eu vou saber o que não pode faltar para o meu aluno, meu cliente idoso? Fazendo uma boa avaliação funcional. Eu aprendi isso logo que eu entrei em 2013 no setor de geriatria do Hospital Albert Einstein, em que eu observava, né, lógico que eu já tinha toda a parte teórica, mas eu via o pessoal, toda a equipe multi, né, e médica, aplicando na prática a avaliação funcional do idoso e que a gente tinha reuniões entre toda a equipe para discutir os pontos e traçar um plano terapêutico. E aí a gente vê a diferença, né, entre um paciente e outro, entre um idoso e outro, e como alguns pontos principais que ficam bem claros ao aplicar uma avaliação do idoso pode levar a direcionamentos diferentes. Então, o segredo de saber o que fazer ou o que não pode faltar dentro de um programa de treinamento para idoso está na avaliação funcional. Porque através da avaliação funcional do idoso, eu vou conseguir detectar quais são as capacidades físicas que meu idoso está tendo sucesso em manter, né? Então, que ele consegue levar de forma efetiva para a sua vida, né? Então, execução das suas atividades básicas e instrumentais da vida diária. Quais são as capacidades que estão em perda, né? Em processo de degeneração e me fazer uma reflexão de como reverter esse quadro a longo prazo através da prescrição de exercício físico. Então, é através da avaliação funcional que eu vou conseguir avaliar e, consequentemente, vai me mostrar quais são as capacidades físicas que eu vou conseguir melhorar naquele idoso ou que ele tem
necessidade de melhora para que eu consiga direcionar a prescrição de treinamento de forma efetiva. Então, é apenas a partir da avaliação funcional que ele vai me dar uma fotografia da condição atual daquele idoso e aí, de forma reflexiva, eu vou conseguir detectar quais são as necessidades e de que forma eu vou conseguir trabalhar durante o meu programa de treinamento estratégias para atingir as metas dele de treinamento. Então, essas metas vão ser traçadas a partir das capacidades que precisam ser melhoradas e desenvolvidas para gerar uma melhora na qualidade de vida e funcionalidade desse idoso. Outro ponto importante, que também é a avaliação funcional que vai revelar para a gente, são as condições clínicas. E aí, pessoal, eu não estou falando apenas em capacidade física, mas estou falando em questões como quais são os diagnósticos prévios, né? Então, se ele apresenta hipertensão arterial, diabetes, fibromialgia, artrite, artrose, hérnia de disco, se ele tem histórico de quedas, né? Então, quais são as medicações que ele faz uso? Então, ele vai me dar um olhar diferenciado sobre as condições clínicas que aquele idoso apresenta, sobre todo o seu histórico médico prévio, seu histórico de funcionalidade e também, consequentemente, vai me direcionar para outro ponto importante, que são os cuidados especiais que devem ser tomados não somente antes da realização do exercício físico, ou seja, cuidados por conta de uma sessão aguda, das adaptações que podem ser geradas de forma aguda à sessão, mas os cuidados a longo prazo também, por consequências crônicas em relação ao programa de exercício físico. Então, saber quais são as medicações, por exemplo, que esse idoso usa, quais são os efeitos que eu espero que essa medicação tenha durante o exercício ou pós-exercício, se ele tem alguma contraindicação, algum exercício que ele não pode realizar, alguma característica, alguma modalidade que é proibida ou que não é a melhor para aquele idoso, que pode colocá-lo em risco, e quais são os pontos importantes que eles não podem deixar de ser trabalhados durante a sessão. E aí, enfatizo a questão das medicações, eu sempre oriento a todos os profissionais que eu tenho contato que façam uma lista dos remédios que o idoso está fazendo uso naquele momento. Carla, mas eu preciso decorar todas as classes medicamentosas e saber quais são as suas reações, o que eu espero de adaptação fisiológica à medicação? Não, né? É muito difícil nós sabermos de todas as classes medicamentosas, mas claro que com o passar do tempo, algumas classes que aparecem mais, né, e principalmente na população idosa isso não tem tanta mudança, a gente acaba sabendo isso de cabeça, mas importante que a cada novo idoso que você vai fazer uma avaliação, vai iniciar um atendimento, você tenha essa lista, né, e tenha o cuidado de procurar o para quê. Então, para que ela foi prescrita? Qual foi o motivo da prescrição? Para qual doença ela está sendo prescrita para controle? E quais são os efeitos esperados? Então, quais são os mecanismos de adaptação que aquela medicação atua? Então, por exemplo, inibidores da enzima conversora de angiotensina, né? A IECA, eles vão agir no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Foi prescrito para hipertensão arterial sistêmica. Os efeitos esperados é que não permitam elevações da pressão arterial, né? Então, eu estou entendendo o motivo da prescrição,
qual é o mecanismo e se esse mecanismo ele tem interação com o exercício físico. E aí, voltando no exemplo das medicações que inibem a enzima conversora de angiotensina, toda vez que nós iniciamos um programa de atividade física, uma sessão de exercício, nós ativamos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, esperando uma resposta de elevação da pressão arterial durante a sessão de exercício, não somente por conta desse sistema, mas toda a parte simpática, mas também por conta desse sistema. E aí é importante eu entender que se o idoso toma essa medicação, esse sistema em específico não vai estar em ativação. Então, talvez eu não consiga elevar a pressão arterial durante a sessão de exercício conforme é esperado como adaptação. Então, por isso, e consequentemente, eu consigo minimizar os riscos, tá? Então, é importante eu entender todas as classes de medicações que o meu idoso está fazendo uso, entender quais são os mecanismos fisiológicos que estão envolvidos na ação dessa medicação e se tem algum possível efeito de interação durante a sessão de exercício físico que possa ou não colocá-lo em risco na hora da prescrição. Então, pessoal, lembrem-se sempre, informação principal vai ser tirada da avaliação funcional do idoso. Então, a resposta que nós buscamos sobre o que não pode faltar no treinamento físico para um idoso está na avaliação funcional do idoso. Quais são os cuidados que eu tenho que ter durante a sessão de exercício físico com o idoso está na avaliação funcional do idoso. Então, jamais podemos iniciar um programa de treinamento físico para uma pessoa idosa se não realizarmos uma boa avaliação funcional. Espero ter colaborado. Até a próxima!